A resposta à pandemia do Covid-19 lançou o maior experimento humano na história do mundo. No momento em que digo essas palavras, mais de um terço da população humana global é forçado a ficar confinado. Além disso, a economia global parou rapidamente, pois vários governos ordenaram o fechamento de todos os negócios não essenciais. Nunca na história do mundo vimos medidas tão amplas e abrangentes que afetam cada indivíduo em um nível tão profundo. Em questão de semanas, a capacidade de bilhões de pessoas se movimentarem livremente e ganhar a subsistência desapareceram completamente. Embora se diga que essas medidas são temporárias para impedir a propagação do vírus, um fato importante permanece. Elas realmente se tornaram realidade. E isso significa que eles podem facilmente se tornar realidade em qualquer ponto e tempo no futuro. Embora seja reconfortante pensar que nossos governos têm em mente nossa saúde e nossos melhores interesses, é bastante ingênuo acreditar que as pessoas mais poderosas do mundo não veem essa pandemia como uma oportunidade incrível. Uma das frases favoritas da elite é: nunca deixe que uma boa crise seja desperdiçada. E essa crise definitivamente não vai ser desperdiçada. Essa pandemia permitiu o teste de várias medidas autoritárias que são exatamente de acordo com os planos de longo prazo da elite mundial. De fato, é difícil imaginar um plano melhor para aterrorizar, isolar, subjugar, empobrecer e desmoralizar simultaneamente uma sociedade como um todo, criando o contexto perfeito para se adaptar a interesses específicos. Em suma, o futuro distópico é agora. Durante anos, esse canal tem alertado sobre os planos para um governo mundial que se baseia em intensa doutrinação da mídia e vigilância estatal policial de alta tecnologia. Estamos vivendo tudo isso agora, a um nível que muito de nós nem sequer imaginamos há algumas semanas atrás. Se esse bloqueio global durar algumas semanas, o mundo poderá se recuperar e recuperar algum tipo de normalidade, até a próxima crise. No entanto, se isso durar meses, como alguns especialistas preveem, o impacto na sociedade terá proporções bíblicas. Aqui estão algumas das facetas desse bloqueio e seu possível impacto em longo prazo na humanidade como um todo. O primeiro sintoma do Covid-19 foi a completa aquisição da mídia de massa em nível global. Quase todas as fontes da mídia, independentemente do seu público-alvo ou interesse de nicho, mudaram para a cobertura do Covid-19. Todos os outros tópicos de notícias tornaram-se irrelevantes e foram evacuados do discurso público. Quase todas as formas de entretenimento, principalmente esportes profissionais, foram suspensas, forçando as pessoas a se concentrarem apenas na pandemia. Nos jornais, os placares que exibiam resultados esportivos foram substituídos por um placar mórbido de mortes e casos confirmados, feito sob medida para gerar medo. Todos os dias, bilhões de humanos seguem ansiosamente essas pontuações, sabendo que sua liberdade e sustento dependem apenas desses números emitidos pelo governo. Se os números não caírem, o confinamento continua. Quando o Covid-19 assumiu a mídia de massa, a cultura popular como um todo instantaneamente se transformou em um deserto árido. Não há novos produtos culturais e artistas liberando material que possa facilitar a mente, proporcionar entretenimento ou talvez proporcionar uma percepção muito necessária. A maioria dos artistas é reduzida a influenciadores das mídias sociais que repetem as ordens ditatoriais ouvidas em outros lugares do mundo. Fique em casa e lave as mãos. Em resumo, quase todas as formas de distração social e cultural foram substituídas pela cobertura do Covid de parede a parede. À medida que as pessoas consomem um fluxo constante de notícias assustadoras, os níveis de ansiedade continuam aumentando, criando um contexto ideal para a introdução de medidas do Estado policial. E essas medidas foram acolhidas com aplausos estrondosos.
A ameaça de uma pandemia mortal é o contexto perfeito para introduzir táticas agressivas do Estado policial. As pessoas estão assustadas e querem ver medidas decisivas tomadas pelo governo. No entanto, quando tudo estiver dito e feito, a sociedade recuperará 100% de suas liberdades ou voltará gradualmente para cerca de 50%, comemorando cada por cento como uma vitória. A primeira vítima da pandemia foram as viagens aéreas. Simplificando, apenas parou. Todos os voos foram cancelados e as pessoas no exterior foram instruídas a voltar para casa o mais rápido possível. Quando todos chegaram em casa, todos foram instruídos a permanecer em casa. Então, em questão de dias, os governos deixaram de proibir grandes reuniões para proibir reuniões de mais de 2 pessoas. Essas restrições sem precedentes ao contato humano geraram um clima de medo e paranoia quando as pessoas começaram a alertar as autoridades sobre a coleta ilegal. Enquanto esses delatores argumentariam que o quanto mais rápida a epidemia é erradicada, mais rapidamente todos voltamos à normalidade. Precedentes estão sendo estabelecidos. A pandemia também justificou o uso da vigilância de alta tecnologia em um nível nunca antes visto. Aqui estão alguns exemplos de todo o mundo. Na China, as câmeras de segurança instaladas pelo governo apontam para a porta do apartamento daqueles que ficam em quarentena de 14 dias para garantir que eles não saiam. Os drones dizem às pessoas para usarem suas máscaras. Os códigos de barras digitais em aplicativos móveis destacam o status de saúde dos indivíduos. Em Singapura, o governo lançou um aplicativo chamado Trace Together. Ele usa sinais Bluetooth entre telefones celulares para verificar se as possíveis portadoras do coronavírus estão em contato próximo com outras pessoas. Em Hong Kong, alguns moradores foram levados a usar uma pulseira que se ligava a um aplicativo para smartphone e poderiam alertar as autoridades se uma pessoa deixasse seu local de quarentena. Na Coreia do Sul, o governo usou registros como transações com cartão de crédito, dados de localização de smartphones e vídeos em câmeras de segurança, bem como conversas com pessoas para criar um sistema em que os casos confirmados eram rastreados. O resultado foi um mapa que poderia dizer às pessoas se haviam chegado perto de um portador de coronavírus. Albert Fox-Chan, diretor executivo do Surveillance Technology Oversight Project, acredita que a maioria dessas medidas chegou para ficar. Ele afirmou: "Não temos absolutamente nenhuma razão para acreditar que as agências governamentais, que estão ansiosas para expandir seu poder em resposta ao Covid-19, estejam dispostas a ver essas autoridades caducarem quando o vírus for erradicado." A pós-pandemia levará a outra grande fonte de preocupação: a economia. O Covid-19 incitou vários governos a adotar uma medida controversa: o fechamento de todos os negócios não essenciais. Isso levou milhões de trabalhadores a perderem instantaneamente seus empregos. Isso também levou a algumas negociações insalubres com os governos para determinar quais empresas são consideradas essenciais ou não. Enquanto a maioria das grandes empresas enfrentará a tempestade e contratará funcionários, um grande número de pequenas e médias empresas não sobreviverá ao desligamento. A situação também cria vencedores claros: Walmart, Costco, Walgreens, McDonald's e Amazon. De fato, devido a um salto impressionante nas vendas, a Amazon anunciou recentemente a contratação de mais de 100 mil funcionários para ajudar a lidar com a demanda. No entanto, não muito diferente da maioria dos empregos disponíveis nessas grandes redes, o salário oferecido se aproxima do salário mínimo. Se o bloqueio persistir, podemos esperar uma grande mudança na economia global. Pequenas e médias empresas sofrerão e morrerão, enquanto entidades gigantes prosperarão à medida que se transformarem em centros de distribuição monolíticos para bens essenciais. Para evitar um colapso completo da economia global, os governos anunciaram trilhões de dólares em ajuda financeira àqueles afetados pelo desligamento. No entanto, esse dinheiro não sai do nada, resultará em enormes dívidas e provavelmente em impostos mais altos. Nos países mais pobres, a ajuda financeira é rara ou inexistente, uma receita para o caos iminente. No final, todas as crises econômicas sempre acabam favorecendo a elite. O resultado líquido da crise financeira de 2008 e de seus resgates levou o canal de dezenas de trilhões de dólares dos bolsos da classe média em direção à elite mundial.
É provável que esta crise do Covid termine com resultados semelhantes. Embora a avaliação feita neste vídeo possa parecer sombria, é uma análise objetiva de um planeta em confinamento. Em questão de semanas, todo o planeta passou da normalidade para o medo, pânico, paranoia, confinamento, desemprego, vigilância policial e estadual e extremo distanciamento social. Milhões de cidadãos que prosperam com a liberdade e a livre empresa agora estão em prisão domiciliar e precisam contar com o governo para a subsistência. Embora a necessidade absoluta dessas medidas esteja em debate, não há possível debate sobre a necessidade delas depois que o vírus se foi. E precisamos garantir que o pesadelo distópico que estamos vivendo agora não se torne permanente. Porque agora, algumas pessoas famintas de poder estão salivando e só querem mais disso. Nesses tempos críticos, devemos acompanhar as muitas maneiras pelas quais a sociedade está sendo alterada e devemos garantir que, depois que o vírus se for, a liberdade seja totalmente restaurada. Porque, como Thomas Jefferson disse, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Se você gostou desse vídeo, considere mostrar seu apoio por meio de uma pequena doação mensal, clicando no botão Seja Membro. Obrigado pelo seu apoio.